Hola, buenas noches a todos y a todas. Yo soy Renata Taño y vamos ahora a seguir con nuestra serie de entrevistas. Hoy vamos a entrevistar a Alexander Lepretier, que es un astrólogo y cartomante de Brasil, de Río, y que nos va a contar un montón de cosas interesantes. Es una oportunidad, nos va a hablar de un evento que está organizando y también nos va a contar un poco sobre su camino dentro del mundo oracular y, en fin, de sus trabajos. Y tiene una perspectiva muy interesante. Creo que les va a gustar mucho. ¿Vale? Vamos a hablar en portugués a partir de ahora, pero despacito y toda la gente puede comprendernos. Alexander, muito obrigada pelo convite, por ter aceitado esse convite. Conta um pouquinho para a gente, se você pudesse apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória dentro da cartomancia, enfim, o que você quiser. Tá bom, Renato. Eu agradeço esse convite, ter essa alegria e essa honra de estar com você aqui, né? Gente que tem, com o nosso trabalho, aos pouquinhos, fazendo esse trabalho de formiguinha, que exaltar a cartomancia, né? Construir essa história, produzir conhecimento, trazer esclarecimento, tudo mais, né? Então, assim, eu sou, como você falou, cartomante e astrólogo, né? A cartomancia é interessante, porque hoje eu comecei a jogar tarô com 18 anos, baralho cigano. Eu descobri um baralho cigano muito interessante, um Petit Lenormand, de uma forma muito inusitada, que foi eu saí de uma aula de alemão que eu tinha no curso livre na Universidade do Rio de Janeiro. Eu fazia só o cursinho de alemão dentro da universidade, pela comunidade, e um dia eu fui dar um passeio e encontrei no jardim uma oferenda cigana que tinha umas cartas coloridas espalhadas. Eu falei, o que é isso? E eu vi um periquito, uns passarinhos ali, e eu disse, caramba, o que é isso aqui? E fiquei assim, intrigado com aquela história. E numa feira esotérica que eu fui, no Rio de Janeiro, eu procurei uma cigana que estava atendendo nessa feira e perguntei para ela, olha, eu vi uma carta no chão, ela era colorida e tinham dois passarinhos, dois periquitos. O que é isso? Ela virou assim, falou para mim assim, isso é doença, é problema, é morte. Aí, quando eu pensei, pô, eu já estudava tarô, o passarinho significa doença, problema é morte. Eu falei, muito obrigado. Ela queria um cliente, né? Que eu me desesperasse e deixasse meu dinheiro ali na consulta. Então, então o que eu fiz? Eu peguei e segui em frente até que eu descobri que era o baralho cigano. Isso ficou, fiz um cursinho com uma mãe de santo até, lá perto do meu trabalho, e depois eu fui a Portugal. Fui a Portugal jogando, sabendo jogar tarô e baralho cigano, mas na seguinte condição: eu não era cartomante, eu nunca pensei em trabalhar. Eu trabalhava como técnico em análises clínicas, num laboratório, num hospital do governo, um hospital público. E fui para Portugal, comecei a trabalhar como faxineiro, até que a cartomancia apareceu e virou profissão, e eu falei, agora eu tenho que estudar. Estudei profundamente o tarô, e o tarô foi o meu carro-chefe em Portugal durante muito tempo, até que eu descobri que aquele baralho cigano que eu tinha feito um curso no Rio de Janeiro estava sendo estudado, escrito nos fascículos que foram editados na Espanha e em Portugal, pela editora Orbis, que em Portugal saiu como As Cartas de Adivinhação, assinada pelo Giordano Berti, o texto, e ali trazia um monte de baralhos, as sibilas, né? Junto com o Lenormand, com uma origem completamente diferente do que eu sabia, e eu vi baralhos que eram muito parecidos com ele, e eu não sabia que tinha essa diversidade, porque a primeira impressão que nós temos com o Lenormand é que ele é único, que ele é uma coisa só, inteira, absoluta, que ele não divide similaridade com nada. E aí eu falei, pô, caramba. E nisso surgiu o Orkut, a rede social. E eu comecei a escrever o que eu tinha lido na Nova Berti, que eu não sabia, era novidade aqui no Brasil. Então eu comecei a me destacar, né, como alguém dentro da cartomancia Lenormand, por dizer que o baralho não era cigano, que eu tinha lido, né, que eu morava na Europa e que tinha lido, que um escritor falou, que é um baralho europeu, que
Aí ele explicava por que não era cigano. Então, eu acabei sendo pioneiro aqui no Brasil, né, em desconstruir a origem cigana e, inclusive, questionar a origem lenormand, né? E aí, minha trajetória na cartomancia, isso em Portugal eu acabei, com a cartomancia dando certo, eu acabei me profissionalizando, coisa também que não estava nos meus planos. O meu sonho de criança, me formei em análises clínicas para seguir a carreira fazendo uma graduação em biologia. E eu acabei virando cartomante, estudando baralho cigano. Assim que surgiu tudo isso na minha vida. É uma loucura, né? Como quando isso entra na nossa vida, muda completamente os nossos planos e Tudo. redireciona, né? Me É. conta uma coisa, isso é interessante, né, que você colocou, enfim, desses estudos que você começou a fazer, inclusive quando eu comecei a pesquisar também, uma das Uhum. principais fontes, né, é pesquisar a história, enfim, né, para Aham. além daquilo que vem nos livros que acompanham os baralhos, né, enfim, tentar encontrar realmente vestígios históricos da construção desse, né, do Lenormand, eu cheguei no seu site, né? Então você Ah, que tem bacana. um material muito interessante sobre as suas pesquisas e você conta um pouco para a gente assim como partiu desse material que você leu em Portugal e como é que você tem organizado isso nesse momento assim. Eu começo assim, primeiro que eu precisei desconstruir um engessamento que faz parte dos vícios da cartomancia, né? E da não de ser uma área informal, de profissional e tanto de constante saber. Primeiro eu li a obra do Ney Nair, porque eu estava focado no tarô, e o Ney falava o seguinte: eu não posso afirmar uma coisa histórica se eu não tenho uma evidência, né? Aí veio aquele pensamento, né? Espiritualidade é uma questão de fé, história é uma questão de fato. Então, eu não Uhum. posso contar a história de algo porque eu acho que é assim ou porque eu ouvi que alguém me contou desse jeito. E Claro. a forma, a metodologia que o Ney usou para escrever a obra dele, né, que foi baseado nessa parte histórica e tudo mais, aquilo me tocou muito. Eu comecei a ficar obcecado por história do tarô e vendo aqueles ocultistas, o que estava antes dele, aquela coisa toda. E quando chegou o Petit Lenormand, né, na obra do Berti, aí eu já peguei esse olhar que eu construí a partir da trilogia do Ney Naif e apliquei isso no Lenormand. E esses dois universos se misturam e eu começo a buscar textos em inglês e traduzir o que eu podia para dar acesso para o pessoal em língua portuguesa, que estava muito carente, e a nossa área de cartomancia, tarô é cartomancia, eu não posso separar tarô de cartomancia, apesar desse elitismo que a gente tem dentro do meio oracular, de assim, eu sou tarólogo e eu sou cartomante. Eu acho que você é tarólogo no momento que você ensina tarô, no momento que você escreve sobre tarô. Você é cartomante no momento que você usa o tarô para fazer uma previsão, porque cartomancia é previsão com cartas, inclusive uma das possíveis origens da palavra cartomancia vem de Eteia, que é uma das bases fundadoras do tarô. Então, se querer separar isso, para mim, ainda é uma manifestação de ignorância. Então, a nossa área, pela informalidade dela, ela é composta por pessoas com diferentes formações, e nem todo mundo domina outra língua. No nosso meio acadêmico, eu sou formado em jornalismo e faço pós-graduação agora, então a gente sabe que dentro do meio acadêmico você precisa minimamente saber uma outra língua. Na nossa área, não. Então, eu falei, eu preciso criar um contributo aqui. Eu sei que eu postar na minha página uma biografia da Lenormand, uma biografia de Paul Foster Case, uma biografia de Eliphas Levi ou de Eteia, eu não vou ter muita visualização nesse texto. Mas eu não estou botando esse texto para todo mundo. Eu deixo ele disponível para quem precisar dele, principalmente quem está escrevendo, né, e está pesquisando, poder ter o material traduzido. E isso dá um bom alicerce para essa pessoa poder desenvolver aquilo que quer. Então, esse meu amor pela história, das cartas e das coisas, foi o que me fez produzir esse site
E, a partir daí, né, entram outros elementos e outras inspirações que me fizeram desenvolver o olhar que eu tenho para o oráculo, que me dá o entendimento da sua estrutura e também a forma como eu compreendo e traduzo e entendo os símbolos, né? E me diz uma coisa, dentro disso, qual você acha que é a importância para uma pessoa que está se formando como cartomante conhecer essa parte da história, né? Porque eu tenho alguns alunos que eles não querem saber dessa parte e, e não é negociável, né? Assim, se você quer, não no meu ponto de vista não é negociável. Mas me conta se você acha que é importante, se não é, e o que isso contribui, né? No que contribui para a formação de um cartomante ou de uma cartomante? Inclusive, eu estou gravando uns cursos, né, para vender, depois deixar já gravadinho, estava falando sobre o curso. Se história é importante, ela é mais do que importante, ela é fundamental e essencial. Primeiro, que você olha para o próprio universo do baralho cigano. No tarô não é diferente também, não. Você vê uma divergência enorme de autores em termos de interpretação de carta. E aí, se você quer jogar, primeiro você tem que saber o que ela significa. Como é que você vai lidar com essa diferença toda? Você só vai entender onde se produz essa diferença se você voltar atrás e determinar o momento que esse pensamento, essa ideia foi criado. E para poder fazer isso, eu tenho que estudar história. Então, é o que eu falei, vai fazer um curso comigo, tem que aprender história. Mas o que eu faço para isso se tornar interessante? Eu faço a coisa bem lúdica. Renata, eu tenho um PowerPoint que ele é todo feito em pop art, em quadrinho. Eu explodo as histórias. Eu falo, fizeram isso, isso e aquilo. Vocês acham que é certo? Bum! Aí explode assim, aí começa a subir a história nova. E aí eu sintetizo, né? Pego os pontos principais para aquilo ficar fixo, porque, para mim, o lúdico ele é um instrumento pedagógico importantíssimo para que eu consiga mediar a densidade ou desinteresse, a densidade do conteúdo ou desinteresse do aluno naquilo. E falo, olha, gente, isso significa tal coisa, porque o fulano falou aqui isso. Então, quando vocês forem agora comprar um baralho, vocês sabem que baralho é esse. Então, a história é fundamental. Óbvio que um cartomante, para ele poder atuar como profissional, ele não precisa conhecer história da cartomancia a fundo. Na verdade, para ele ter sucesso na cartomancia, ele precisa ser assertivo. Se ele for assertivo, ele já virou profissional consagrado na área. Agora, você pode ser um profissional que só está interessado em jogar, que tem a sua única visão e que vai ter muita dificuldade de ensinar isso para o outro, porque é um conhecimento desorganizado e muito particular, ou você pode ser um profissional que sabe o que você está fazendo, né? Além de você ser um profissional que tenha resultado no que você está fazendo. Então, a história ela é fundamental. Então, quem não quiser estudar, estuda, né? Mas, assim, se fizer curso comigo, você também vai ter que ouvir, mesmo que não queira, né? Isso é Vai ter que fundamental. ouvir. Concordo com você. E me diz uma coisa, Né? como é que você enxerga esse momento atual da cartomancia no Brasil? Assim, o que você, a partir desse olhar que você tem, analítico e crítico, como é que você entende o momento? É um momento de revolução, né, mundial, mas o Brasil acaba sempre se destacando de alguma maneira. Então, a gente tem, dentro de todo esse percurso de história aí, né, que se a gente botar um marco de, sei lá, século XV, XVI, início entrada dos naipes na Europa para cá, nós temos vários momentos importantes na história da cartomancia, e esse momento que se inicia mais ou menos em 2003, 2004, com o advento das redes sociais, né? A gente tem uma mudança muito grande, que é o resgate dessa cartomancia popular, que não é a cartomancia do tarô, que acaba sendo uma cartomancia que deixou de ser popular para se tornar elitizada. O tarô ele não era diferente de nenhum baralho de naipe antes do século XVIII, XIX, depois ele passou a ser quando é agregado nele o conhecimento, o saber ocultista. Então, nesse momento, a cartomancia renasce, e acho que isso renasce por uma mudança de paradigma, né? Onde as pessoas buscam mais objetividade, menos subjetividade, acham que nesse campo da cartomancia você vai encontrar uma linguagem mais objetiva, e
isso cresce pelo mundo e chega no Brasil, né? O Brasil revoluciona porque a gente está, como tema do evento que a gente vai realizar agora, 18 de dezembro de 2020, os baralhos de entidade ou baralhos étnico-religiosos, que são uma produção, né, brasileira. Isso nasce aqui. Estava até falando com o Giordano Berti esses dias, e ele falou assim, mas já tem pessoas que canalizaram baralhos. Eu falei, tá legal, mas alguma pessoa ouviu de uma entidade que ela queria que o seu baralho fosse feito assim, assim e assim? Ele, vou ver aqui, foi fazer a pesquisa. Até onde, assim, aí eu estou falando assim, fora do universo acadêmico, como um pesquisador amador e profissional da área, não vi nenhum baralho até hoje que que tenha sido canalizado por uma entidade que orientou a produção dos seus símbolos e reivindicou esse baralho. Então, acho que a gente está vendo assim, nascer não, porque já nasceu há algum tempo, desde os anos 80, se estruturar o nascimento de uma um novo ramo da cartomancia, acho que é isso, né? O evento serve para gerar essa discussão, e o cenário da cartomancia no Brasil acho que também se difere do mundo pela maneira que nós nos relacionamos com as cartas e até pela nossa forma de leitura, né? O brasileiro ele tem uma leitura bem diferente assim do resto do mundo, das pessoas que se colocam na rede. Eu acredito que nós tenhamos uma leitura mais elaborada, mais criativa, mais rica, do que, se eu posso colocar assim, generalizando o resto do mundo. Acho que o panorama do Brasil hoje é de efervescência do mundo cartomântico, de criatividade, nascimento. Está muito, muito bonito, muito rico e muito vivo. Interessante, né? E daí, então, também imagino que surge a ideia do evento que vocês vão fazer. Você pode contar um pouco para a gente que evento é esse, enfim, quando ele vai acontecer? Claro, o Encontro Internacional de Cartomancia. Ele surgiu numa conversa que eu tive com meu queridíssimo amigo Rui Pereira, quando eu estava em Lisboa. Falei, poxa, Rui, olha só, a gente é super amigo, eu morei aqui, a minha carreira como cartomante se inicia em Portugal, mesmo que eu tenha tido como base autores brasileiros, mas tem uma internacionalidade aqui nessa coisa. Hoje, você é uma pessoa que está sempre abrindo portas para a gente do Brasil nos seus espaços aqui em Portugal e fazendo esse intercâmbio. Eu acho que agora a gente fazer estabelecer, né, essa troca dentro de um evento que mostre essa convergência, essa união. A gente faz um encontro internacional de cartomancia, abrange que a gente vai poder falar de tarô, de sibilas, Sibila Lenormand, de tudo que tiver de carta, a gente fala aqui. E aí o encontro aconteceu a partir dessas ideias, desse estilo, dessa necessidade. E esse ano o tema, que eu já tinha vindo observando essa questão dos baralhos de entidade aqui, a minha amiga Edjane Sarruf, que mora aqui comigo, que dá muitos cursos em Portugal de baralhos, Dona Maria Mulambo, e aqui no Brasil também tem se destacado, se consagrado nessa área, né, como uma das grandes leitoras e professoras de baralho de Dona Maria Mulambo. Ela falou, poxa, faz de baralho de entidade. Eu falei, claro, mas é isso. Falei com o Rui, o sorriso dele veio na orelha, falei, agora. Então, esse evento tem como foco trazer a discussão essa questão dos baralhos de entidade. Então, nós tentamos reunir os participantes até numa linha cronológica, né? A gente observou que o primeiro baralho, até onde nós conseguimos ver, que isso fique bem pontuado, até onde nós conseguimos ver, o primeiro baralho de entidade foi o tarô cigano da tribo cósmica da Cátia Bastos, que gerou uma reação aqui no Brasil de produção de outros baralhos canalizados por entidade e da produção do primeiro baralho legitimamente cigano, que é o Lilá Romai, da Miriam Stanesco, que é uma cigana legítima e criou um baralho com os símbolos, né, tudo a partir do imaginário da cultura cigana. E aí eu pego essas duas pessoas para abrir o evento e vou trazendo pessoas que foram criando baralhos a partir delas, até chegar em criadores, produtores de baralho da contemporaneidade, da atualidade. E o que é isso? Uma coisa que até nós já discutimos, já conversamos um pouco, né?
como é que isso surgiu, de onde isso veio, como é que isso se desenvolveu. Nós temos uma série de lacunas históricas aqui que a gente, no momento, eu ainda não encontrei forma de preencher. Eu tenho me dedicado com afinco, como você também, a gente tem mergulhado fundo nisso para descobrir. E uma forma que eu encontrei de facilitar isso, a partir desse evento de Paralelidade, é botar as pessoas que construam esses baralhos para falar das suas experiências pessoais no baralho que criaram e como criaram. Eu acho que isso vai, concentrando todo mundo no meio, nós podemos, pelo menos, perceber o que esse fenômeno é, o que nasce com ele e como ele se desenvolve no tempo. E aí a gente já tem mais uma pecinha do quebra-cabeça montado e, de repente, numa história ou outra, quem sabe a gente não pega uma pista e não chega onde o elo perdido que a gente está procurando, ou, de repente, alguém que assiste o evento pode falar, mas eu tenho um baralho aqui, eu tenho uma história tal, e compartilhar com a gente, que eu vou pedir isso o evento inteiro. Vocês têm baralhos antigos, fotografa, manda para a gente, relata a história dos seus familiares, tenta compartilhar a experiência de vocês, a gente vai acolher, e aí tudo que vier para mim, eu vou compartilhar com você e com quem mais tiver interesse, né, em estudar a história e ver esse processo de criação e crescimento da cartomancia no Brasil. Nossa, muito interessante, né? Porque realmente é difícil a gente analisar um movimento histórico quando a gente faz parte dele, né? Precisa de uma certa distância, é um desafio importante, né? Mas e como esse evento pode reunir e trazer novas informações, como você disse. E se as pessoas quiserem participar, como é que vai funcionar? Super fácil, é um evento gratuito, ele vai acontecer pelo Zoom. Nós ainda não divulgamos tudo, estamos esperando um pouquinho mais de proximidade com a data, tipo uns 15 dias antes, a gente vai fazer uma divulgação maior, mas a gente vai fazer o evento pelo Zoom, em princípio, né, se não houver nenhuma modificação até lá, transmitido pelo Facebook, acredito que pela minha página, ou pela página do encontro, vamos definir qual a melhor página, e pelo YouTube também. Então, a gente quer pegar o pessoal de dentro do Facebook e de fora. O Zoom tem essa possibilidade de transmissão em outras plataformas, e aí a gente vai tentar alcançar o máximo de pessoas possível. E esse eu não faria, mesmo que não houvesse esse momento especial de pandemia, eu faria questão de fazê-lo gratuito para que ele pudesse atingir o maior número de pessoas. E, como eu falei, né, estimular essas pessoas a compartilharem as suas histórias e a gente conseguir reunir essas informações que a gente precisa, porque uma letrinha para a gente é importante. Não, sem dúvida, sem dúvida. Quantos dias são de evento? Eu não consigo te ouvir. Espera aí. Agora sim? Um pouquinho melhor, mas ainda é muito baixinho. Não é que esqueci. Eu estava te ouvindo bem, de repente você ficou muda ou muito baixinha. Perfeito. Tá bom. Você estava falando dos dias, né? Dos dias exatos do evento. Do dia 12. Sim. Vai ser no dia 18, 19, 20 e 21. São 4 dias de evento, 3 horas de evento por dia, 3 apresentações. Vão ter, acho que, 2 mesas e palestras individuais, cada criador apresentando o seu trabalho. Então, eu também, ali, eu coloquei a programação de forma que ela se organize no conteúdo. Então, eu tenho as pioneiras no começo do evento, aí depois eu começo com baralhos étnico-religiosos, baralho Lila Romay, depois o baralho da Umbanda do Fábio Donaire, que é um baralho belíssimo. Não sei se você conhece, se você já viu. Conheço. Eu achei assim, fantástico. Eu conheço o Fábio já há algum tempo, gosto muito do trabalho dele. É um cara que sabe falar, tem conteúdo. E eu vi o livro na casa do meu amigo Tato Cunha, que ele comprou. Achei assim muito, muito bom. Porque, veja bem, Renata, a gente tem uma... A gente precisa escrever para todo mundo, né? O nosso público é muito misto em termos de formação. Se você faz um livro muito hermético, muito denso, não chega, né? E aí, depois desses baralhos étnico-religiosos, vem os baralhos, os baralhos de entidade, né? Aí vem Eliane Artman, vem Sônia Bechaça Lema, Kátia Bastos, e a gente encerra com uma mesa, né, falando qual o futuro
o que é essa nova cartomancia que nasce? Que a gente tem aqui não é só um baralho com uma nova estrutura. A gente tem uma nova ética, tem um novo discurso, tem outras utilizações. É tudo diferente e, ao mesmo tempo, igual, né? Tem uma base que é mesmo com Claro. algumas modificações que são muito características desse tipo de cartomancia, desse novo tipo de cartomancia que nasce, né? Nossa, muito interessante. Eu não vou perder porque vai ser muito importante para minha pesquisa. Ah, é Não, que a e gente quer você lá, caramba! parabéns pela iniciativa, porque realmente é muito Obrigado. importante. E me diz uma coisa, estou lendo aqui minhas perguntas, né? Que você levanta algumas questões importantes sobre representatividade dentro do universo oracular, né? Sim. Você pode contar para a gente um pouco dessa vertente do seu trabalho? Claro, com certeza. A gente tem hoje um mundo que não é o mesmo do século XIX, né, do século XVIII, né, do século XV. A gente tem um século XX que nós temos uma multiplicidade de identidades, né? Nós temos questões que não são novas, é bem importante pontuar que isso que se reivindica e que se identifica hoje sempre existiu sem ter espaço e classificação, né? E quando a gente fala de identidade, a gente também está falando de um ato político que reconhece aquela pessoa, reconhece as suas necessidades, reconhece o seu espaço na sociedade e isso garante a ela a cidadania, o atendimento de suas questões, né, e do seu bem-estar e sua dignidade pessoal. Então, eu tenho atuado num recorte de trabalhar com identidades de minorias a partir da representação nos oráculos, entendendo o quê? Que nós temos uma insuficiência para representar a diversidade sexual e de gênero e relacional, né? Então, qual é o tipo de discurso tem a narrativa que é apresentada pelos sistemas oraculares cartomânticos? Nós temos um baralho branco, heterossexual e machista. E aí, quando a gente aprende e ensina esses baralhos, você está reproduzindo discursos machistas de que a carta do homem significa o ativo, significa o yang, o para fora, o mental, o que tem a liderança, e a carta da mulher significa o afetivo, o passivo, aquele que recebe. E aí, quando eu falo isso, eu estou verticalizando a relação de gêneros, colocando o masculino acima do feminino, enquanto um age e o outro espera ser estimulado. Então, isso precisa entrar na discussão. A gente tem hoje o Lenormand, por exemplo, que é, assim, um baralho poderoso historicamente, porque ele chega no Brasil e promove esse monte de baralhos que acontecem hoje, ele muda muito a história da cartomancia. A estrutura dele, como numa live que eu fiz na minha página, ela só apresenta a possibilidade de um casal heterossexual. Assim, como é que eu vou me representar ali? Aí, o que eu fiz na minha técnica? Tá legal, eu sou o Alex e o Matheus é meu namorado. Então, eu me identifico como aquela carta do homem. Então, eu vou identificar o Matheus como a carta da mulher. Não que ele seja a mulher da relação, ou que ele seja feminino. Não, é porque é a única forma que eu tenho de montar um par ali. Só que isso tem um preço, que é o quê? No nosso imaginário, quando você representa um casal homossexual em imagens heterossexuais, você está heterossexualizando essa relação. E aí, outros autores acabaram produzindo cartas extras de homem e mulher. E aí tem um outro problema, que é as pessoas representadas nesses baralhos cartomânticos, principalmente sibilas e tarô, são todas brancas. Só que na Europa, apesar de poucas, existiam pessoas negras, inclusive escravizadas, e hoje nós temos pessoas negras jogando carta e vindo para as nossas consultas. E quando você vê essas pessoas sendo representadas por pessoas brancas, isso pode não parecer nada para a gente que é branco e que joga carta. Mas, para o social, a gente precisa pensar no coletivo, né? Isso tem um impacto, né? Então, o trabalho que eu tenho desenvolvido, principalmente no recorte LGBT, é criar uma reflexão mostrando esses pontos de insuficiência do oráculo e estimulando, abrindo a reflexão, né? E também
que as pessoas sejam propositivas e todo mundo se junte para pensar em como que a gente vai dar conta de falar para um consulente sem promover uma violência de gênero, sem promover uma LGBTfobia. Sabe por quê, Renata? Eu não me sinto confortável quando eu falo que se sair a carta da mulher no jogo é porque existe uma situação receptiva, que você vai estar mais sujeito às coisas, que tudo funciona pelo afeto. Quer dizer, eu estou dizendo que toda mulher é afetiva, que uma mulher não pode ser mental, que ela não pode estar de frente, que ela não pode conduzir. E eu estou reforçando um estereótipo de gênero, né? E inserindo isso dentro do meu inconsciente, ou seja, eu vou estar, de alguma forma, né, potencializando esse olhar, diminuindo a mulher. Justamente quem? A grande protagonista, a grande disseminadora, a grande base produtora da cartomancia, que isso acontece muito dentro do universo feminino. Né? As mulheres, elas são as grandes cartomantes, historicamente falando. Né? E quando o homem chega nessa cartomancia, ele chega para cientificar a cartomancia, tirar da mulher aquilo, dizendo, como nas palavras de Papos, no seu Tarô dos Boêmios, que fala que a mulher é burra, que não consegue entender o que ele está falando, e ele mesmo diz que a intuição e a previsão são coisas de cartomancia da mulher, que ele, como homem, é um cientista, estuda ciência oculta, né, de dentro das cartas do tarô e tudo mais. Aí você ainda tem essa colonização da cartomancia, né, pelo masculino, que acaba se apropriando daquilo que teve nas mãos das mulheres, de uma forma não democrática. Eu não digo que o homem não possa ser cartomante, porque nós temos muito, mas essa forma violenta, como o século XIX produz. Né? Então, meu trabalho é esse. Eu tenho pensado sobre questões de identidade de gênero, essa diversidade de identidades trans, não binárias, inclusive a minha eu faço uma pós-graduação na Fiocruz, na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, e sobre direitos humanos, gênero e sexualidade. Eu iria falar sobre diversidade de gênero nos arcanos maiores do tarô, porque todas essas identidades, trans, não binária, intersexual, elas estão nos arcanos maiores do tarô. Todas são identificadas ali, principalmente ali. Mas eu tive que mudar o tema, até para seguir a linha da escola, que é uma escola de saúde pública. Mas, mesmo assim, eu poderia continuar falando de saúde, porque no momento que eu não represento uma identidade e espremo ela numa consulta, eu estou criando um efeito no outro. E os espaços oraculares são espaços de saúde simbólica, mas de saúde. Aí eu voltei para constelações familiares, onde eu vou tentar, né, ali, que não é difícil, né, identificar LGBTfobia, machismo e misoginia no pensamento de Bert Hellinger, a partir da obra A Simetria Oculta do Amor. Então, agora é um período de crítica, uma crítica positiva, né, para a gente poder democratizar esse atendimento oracular e que a gente não pratique nenhuma violência com pessoas sem saber que está praticando. Porque a gente machucar na posição de sacerdote, terapeuta e cartomante é muito fácil, porque todo mundo tem que sair de lá sorrindo, com um cheirinho de incenso, dizendo gratidão e que está tudo certo, porque tudo tem uma explicação e o universo quis assim. Ou seja, a gente vive numa área que justifica tudo e que você não pode pensar mal, você não pode sofrer, você não pode ter raiva, você não pode ter nada porque é energia negativa. Então você acaba normatizando e oprimindo com esse ar muito doce, muito nova era, muito quântico, né? Não, sim, é muito interessante esses questionamentos que você traz e muito pertinentes, realmente, né? Trazer um olhar mais crítico mesmo para a nossa mais prática humano, né? também. E para as cartas, realmente, porque, como você disse, é um espaço de poder no sentido que a pessoa está muito receptiva e ela está ela está validando o seu discurso, né? Então, o que você fala e a forma como você fala é muito importante. E que a pessoa não se veja representada nas cartas também né, é muito, E como esse muito cartomante vai falar dessa interessante. pessoa que está na sua frente, como é que ele vai se dirigir a ela, né? Porque, como você falou, a pessoa ela não está só receptiva, ela está sujeita a esse cartomante, porque mesmo aquilo que ela não quer receber, ela não consegue filtrar, porque é um lugar de poder e de acesso à intimidade muito grande. A nossa palavra ela tem muito peso em quem está à nossa frente, né? E aí a gente precisa
entender o que está fazendo ali. E até teve uma situação, Renata, não sei se eu posso dar esse pequeno exemplo Pode? aqui, que eu recebi uma menina e abri o jogo para ela. Eu sou ativista, né, LGBT, estudo essa área. E eu falei assim, olha, eu vejo que você está sozinha, ela assim, falei, vai aparecer aqui um namorado para você. Na mesma hora, foi uma fração de segundo. Eu falei assim, namorado? Por que namorada? Ela falou para você que ela é hétero? Ela disse para você que gosta de homem? Aí eu falei assim, ô namorada, que você gostar, mas você vai ficar com alguém. Ela falou assim, como é que você sabe que eu sou bissexual? Eu falei, eu não sei. Eu apenas apresentei todas as possibilidades aqui. Ela, não, Claro. você sabe, você adivinhou. Olha isso, Renata. Eu mesmo explicando para ela que eu apenas estava colocando as possibilidades e nem falei que eu quis corrigir um erro, porque isso é um erro, né? É, é, mas o que é interessante nessa minha fala? É entender que eu li o outro antes dele falar para mim quem ele era. Eu criei essa pessoa a partir da minha referência, que nem é minha, a partir de uma referência estrutural, porque a referência do Alex não é essa, né? Eu criei o outro. E aí, se eu entendo essa menina como heterossexual e eu continuo com esse pensamento até o final da consulta, mesmo que ela não, num dia que é lésbica, algo assim, eu perdi minha consulta, porque eu não dei uma consulta para ela. Eu dei uma consulta para quem eu achava que era que estava na minha frente. E eu não tenho Claro, que dizer claro. quem é meu consulente é. É ele que tem que dizer para mim quem ele é, independente se eu acho certo, errado, acredito ou não, eu preciso trabalhar com a realidade do outro, a que ele me apresenta. Ponto. Porque Sim. a minha é minha, a dele é dele, a gente está aqui para receber, não está aqui para querer mudar, nem normatizar, nem modificar ninguém, né? Claro que a gente também está muito realmente Uhum. condicionado, né? É uma perspectiva de ampliação do olhar que passa por ressignificar a linguagem, enfim, né? E os conceitos e preconceitos, realmente. Então, eu acho que isso é um ponto. Eu considero que é muito importante ter um preparo, né? E saber da responsabilidade que é ser cartomante, Sim, sim. né? Receber pessoas e como essas questões todas permeiam a questão do atendimento, seja dentro da linha que for que você trabalha, você está recebendo alguém, né? Então, o, Sim. o que constitui esse respeito, né? E isso que você diz é muito interessante, né? Super, super, você traz novas coisas, novas formas de olhar, não, é muito interessante mesmo. Uhum. E se as pessoas quiserem te encontrar, estudar com você, conhecer mais das coisas que você pensa, enfim, que você escreve, como que a gente faz? Venham, gente, venham, que eu sou facinho, eu recebo todos vocês de braços abertos. Você Olha, dá é só me procurar receber todo mundo. pelo meu Maravilhoso. site, né? O meu site tem link Tá, para todas as redes sociais. Eu tenho um perfil no Instagram, eu tenho uma tá. página no Facebook e tenho meu site. Meu site está precisando de atualização, mas pelo menos vocês têm os meus contatos lá e tem link para as redes Tá. sociais. É o lenormando.com. É facinho, Lenormand. É só colocar um ozinho no final e botar um .com que vocês chegam lá. O site está em português, mas eu faço atendimento e dou cursos em inglês também. Então, tem essa facilidade. Quem tiver alguém que se sentir mais à vontade nesse idioma, tranquilo, que eu estou aí disponível. E outra coisa, essa parte de diversidade, eu estou estruturando e organizando também um curso de capacitação e formação profissional para a diversidade, que vai ser gratuito e eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube. Isso é algo que eu faço questão Ah, não maravilhoso. Quero monetizar, mas eu quero que acompanhar. isso tenha, que todo mundo tenha acesso, porque aí eu ganho dinheiro ensinando a jogar carta, agora formando, né, um cartomante com mais cidadania, com mais dignidade, isso para mim é daqui, é do coração, é dever. Não, é maravilhoso e acho que eu me inscrevo, eu quero Tá participar, sei que dentro. é muito importante. Me diz Uhum. uma coisa, eu vou colocar depois aqui na descrição do vídeo o seu site, as Sim. pessoas podem, né, te procurar. Uhum. Claro, você dá curso, então, né? Também você é Dou. professor, tá? E Sim, quem sim. quiser estudar com você também é só entrar em contato aí. Isso. Tarô, runas e baralho cigano, comigo mesmo. Dou aula Uma de coisa, e tem mais baralhos ainda. qual é você trabalha com a escola europeia ou brasileira? Europeia. É até interessante também que esse nome Escola Brasileira Europeia foi criado por mim e pelo Marcelo Bueno, né?
Isso é outra. Então, você me falou isso, né? Eu nunca Interessante. pensei que isso fosse ter essa repercussão toda. A gente estava lá no Orkut, né, como eu te expliquei, o pessoal falava, ainda não tinha esse conhecimento do que vinha lá de fora, quando tinha não geria bem isso, e eu comecei a falar, gente, é porque na Europa se fala assim assado, e no Brasil se fala assim assado. E eu repetindo aquilo, e o Marcelo falou assim, gente, é como o Alex falou, é a escola europeia e a escola brasileira. E aí aquilo ficou, a gente foi repetindo isso, e hoje você já vê escrito nos livros, as pessoas já se referem dessa forma. Nós não criamos nada, a gente apenas identificou, né, e classificou, criou uma nomenclatura para poder facilitar o entendimento, né? Não, mas é muito importante, porque tem tantas diferenças, é tão particular. Claro, a Muito. escola europeia são várias escolas europeias, né? Mas a brasileira é tão diferente que ela precisa de uma nomenclatura específica, porque senão E fica essas realmente escolas difícil, né? europeias, a diferença, pelo que eu vi, a diferença das escolas europeias, ela não é tão gritante, é muito sutil, pequena, de uma escola francesa para uma escola holandesa. Você vê uma diferença de uma palavra-chave a outra ali, e vai diferenciar o quê? Técnicas de jogo. Isso, acho que você usar mais uma técnica do que outra nem define uma escola, né? Isso é uma prática que qualquer um, é uma eleição ali de um método mais adequado aqui ou ali. Acho que as escolas europeias, apesar de ainda haver um movimento de diferenciação, quando eu olho, eu enxergo pouquíssima diferença, até me sentindo até mais à vontade de falar escolas europeias, né? Uhum. Do que designar muito uma a outra, né? É interessante, né? Eu tinha um pouco essa percepção como a sua, mas alguém, eu não vou me lembrar quem, é que desde que eu mudei definitivamente para cá, essa questão das diferenças, elas ficaram muito mais claras para mim, Uhum. né? E aí, eu não vou me lembrar quem, não sei se foi a Odete, mas alguém, uma conversa, enfim, falou um pouco de algumas outras Dessas questões que eu diferenças. também. Exato, mas eu não sou especialista nisso, então não sei, Sim, então sim. não. Mas queria te agradecer muito pela conversa. Espero que essa seja a primeira de muitas, né? Porque você tem muitas coisas interessantes para falar. Hoje foi só um pouquinho. Espero que as pessoas também participem do evento, né? Pessoas que não necessariamente público brasileiro, mas né, a gente também está gravando esse vídeo para quem não é necessariamente do Brasil, então que as Sim, sim. pessoas possam participar e conhecer né, esses trabalhos, esses baralhos das entidades. É uma coisa louca, eu acho muito louco e muito Muito maravilhoso. louco, muito maravilhoso, cara. E assim, É eu muito super potente, agradeço. né? É muito. Eu super agradeço essa participação, que agradeço estar aqui. Fico muito feliz desse nosso contato. Espero que a gente faça mais contatos assim para compartilhar com o público e que a gente troque mais figurinha também ali pelos WhatsApps da vida. Manda um texto para cá, bate um papo para lá, né? O Claro, que é bom, Renata, no claro. nosso meio é assim, óbvio que as relações elas acabam se construindo com o tempo e com as afinidades. Mas esse convívio mais próximo entre nós que estamos dentro da área é super importante, e o Ney, que além de ser assim, uma inspiração muito grande para mim, ele é um amigo pessoal, ele sempre teve esse movimento, né, de criar os congressos para que não só fosse compartilhado um saber, mas para que os profissionais se encontrem, conversem, façam amizades. No dia, inclusive agora dia 10 ou 12 de dezembro, eu vou ter uma live no Personare com a Zoe de Camares e com o Leonardo Quioda, que assim, são pessoas de peso dentro da área do tarô e são grandes amigos meus. A gente já sentou junto, a gente ri, a gente fala besteira. E essa intimidade, ela também facilita muito os trabalhos em conjunto, a troca mais fluida de informação e conhecimento, né? Então, que a gente consiga se aproximar todos mais, e quanto mais amigos a gente fizer entre a gente, melhor ainda, né? Não, sem dúvida. A gente fortalece ao mesmo tempo esse meio, né? Não, Com sem certeza. dúvida. Todas as nossas conversas foram muito, né, trouxeram muita luz assim para as Total, minhas total. pesquisas, para essas questões. Então, te agradeço muito a disponibilidade. Obrigado. Pessoal, conheçam mais, procurem saber, porque realmente é muito interessante.
Obrigadão, viu, querido? Boa sorte no evento, estarei lá prestigiando você. Você também, Renata, contamos com você e com todo mundo. Pessoal, vem para o evento. Assim que tiver tudo certinho, a gente vai divulgar o link, quando vai acontecer, mas é dia 18, 19, 20 e 21, a partir das 19 horas. A gente já vai dizer, a gente já sabe que horas e quando em breve vai chegar para vocês. A programação completa, os participantes, já adianto que vai ter, Kátia Bastos, Miriam Stanescon, Eliane Artman, Fábio Donaire, é uma galera assim, bem bacana que vai falar sobre muitos baralhos. Vocês vão ficar doidos e doidas com o que a gente vai apresentar lá, porque eu já estou só na organização. Eu posso imaginar, estou ficando entusiasmada mesmo. Uhum. Obrigadão, viu, querido? Um beijo. Beijo, Renata.